O movimento de política direita aqui no estado do Piauí está com um manifesto de apoio ao presidente Jair Bolsonaro e também defendendo o voto auditável. Sobre esse assunto eu recebo aqui em nossos estúdios o secretário-geral do Partido Patriota, Carlos Pinho. Coronel Carlos Pinho, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde aos telespectadores. Quero começar lhe perguntando, coronel, quais são as queixas para o sistema de votação atual no Brasil? Bom, a gente tem que ver que a gente vive em uma democracia onde o cidadão tem pouco poder, né? A Constituição Federal, no seu artigo 1º, ela diz que todo o poder emana do povo, né? E que será exercido através dos seus representantes de forma indireta ou diretamente. Mas a própria Constituição, quando ela vai instituir os mecanismos de poder diretamente exercido pela população, ele só confere 4. Né? Um deles é o voto. Né? O outro é o plebiscito, o outro o referendo e o outro é a iniciativa popular. Então, praticamente todos eles referentes ao poder do exercício do voto. E o voto no Brasil, ele, desde 1996, o cidadão se perdeu um pouco o controle sobre o fato administrativo da apuração, né? Quando se instituiu as urnas eletrônicas. E essas urnas eletrônicas, elas, na verdade, nós temos 2 atos praticados, um pelo cidadão que vota e o outro pelo ente público, pelo órgão que faz a apuração, né? Mas esse processo da apuração, como um fato administrativo, ele precisa ser revestido do princípio da publicidade, entre outros, né? E da forma como se faz na urna eletrônica, do jeito que está hoje, o cidadão, a própria administração pública ou qualquer outra pessoa não tem um controle, um acompanhamento, uma capacidade de revestir de publicidade esse processo. Então é algo que acontece dentro da máquina e que se esvai, depois você só tem o resultado, né? Então, quando você propõe o acoplamento de uma impressora a uma urna eletrônica com um voto impresso, então você cria a condição de se auditar o voto, de se então reforçar esse poder do povo que já é tão pequeno, né? Coronel, mas também a Justiça Eleitoral sempre, de certa forma, apresenta a impressão daquele relatório final. Quando se fecha uma urna, geralmente se tem a impressão de um relatório com uma justificativa para que essa questão do acompanhamento do voto possa ser conferido por quem quiser passar pela sessão. Para o senhor ou para o movimento de direita, esta impressão do boletim não é suficiente? Não, quem confere? Quem garante? Não tem nem como se consultar a máquina para aferir aquela totalização, né? E depois que ela totaliza, o processo do voto como fato individual, ele deixou de existir. Só tem aquele boletim. Eu entendo. Então vamos falar um pouco mais, já que o senhor já começava a tocar neste assunto, qual é a proposta do voto auditável? No caso, o senhor já antecipava para a gente que seria acoplar uma impressora à urna eletrônica, que no caso, o voto registrado já sairia um comprovante, é isso? Pois é, na verdade no Brasil, desde a implantação em 1996, já houve questionamentos, isso é uma polêmica que vem de longa data. Por exemplo, em 2002 foi apresentado até ao TSE um protótipo de uma urna eletrônica com uma impressora acoplada, né? No ano de 2009 foi editada uma lei para que pelo menos 2% dos votos eles fossem impressos para poder se fazer uma auditoria num percentual dos votos. Em 2015 foi aprovada uma lei, numa pequena reforma do Código Eleitoral, e essas 2 leis o Supremo Tribunal Federal considerou que fere a Constituição, porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, isso implicaria na possibilidade de quebrar o sigilo do voto, coisa que nós discordamos, né? E agora tramita no Congresso Nacional uma PEC, a PEC 135 de 2019, de autoria da deputada Bia Kicis, que ela propõe incorporar no texto constitucional praticamente uma redação idêntica à que nós tínhamos em 2015, que foi considerada inconstitucional em 2018, que estabelece que o cidadão
comparece à urna eletrônica, digita o seu voto, há uma impressão do seu voto num visor, ele verifica essa impressão e só então ele confirma o seu voto. E após essa confirmação, então o seu voto impresso cai numa urna lacrada, né, que pode depois ser aferida se aquilo que está totalizado pela urna eletrônica corresponde àquilo que está materializado no voto, né? Agora, no dia 28, nós tivemos aí o relator dessa PEC emitindo um parecer favorável, né? Uhum. Há uma polêmica agora porque o relator apresenta o substitutivo, né? Ele propõe que a totalização dos votos seja feita em cada sessão, na própria sessão, né? E talvez até por causa disso, né, aquela polêmica aí dos líderes dos partidos, 11 líderes de partidos, que até no nosso entendimento eles não manifestam publicamente, todos eles, um repúdio à proposta que hoje tramita no Congresso, mas eles reafirmam a sua confiança no sistema eleitoral brasileiro, uhum, né? E a proposta que hoje tramita lá, ninguém diz que não confia. A proposta, ela se propõe a emprestar mais confiabilidade ao processo eleitoral brasileiro, né? Possibilitando um recurso a mais de conferência da lisura do processo, conferindo mais valor, mais força ao poder do voto do cidadão. Entendi. Coronel, nós estamos sempre nessa questão, nesse, por assim dizer, modus operandi na nossa política brasileira. Precisamos que, é claro, esse projeto para valer já para 2022 seja aprovado em tempo hábil. O senhor acredita que realmente essa discussão vai receber a atenção necessária lá em Brasília para que realmente este voto auditável possa estar disponível em 2022? Bom, ele já foi aprovado na CCJ por uma maioria esmagadora dentro da CCJ, né? Ele está tramitando agora na comissão especial, né, que amanhã começa o processo de discussão do relatório e votação em 2 sessões, né, e se for aprovado nessa comissão especial, vai para plenário, para depois ir para o Senado Federal. Uhum. Mas para que possa valer para as próximas eleições de 2022, é necessário que ele seja aprovado até outubro, né? A gente está confiante que os nossos políticos, os nossos representantes vão aprovar esse projeto. Porque se você for ver as argumentações contrárias, todas elas são extremamente frágeis, né? Não se tem uma argumentação sólida para se negar ao povo brasileiro o direito de ter esse grau maior de confiabilidade do processo eleitoral que essa PEC propõe. Eu entendo. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Coronel Carlos Pinho é secretário-geral do Patriota aqui no estado do Piauí. Mas antes de eu me despedir de fato, quero aproveitar a sua passagem por aqui, porque começa a repercutir na imprensa local uma informação relativa à vereadora por Teresina, Tanandra Sarapatinhas. Ela estaria informando que está deixando o partido, que quer deixar o Patriotas porque não se sente mais à vontade e que está sendo perseguida dentro do partido. Coronel, como é que o senhor recebe esta informação de Tanandra? Realmente ela já comunicou ao partido que quer deixar os quadros do Patriota? Bom, eu não tenho conhecimento ainda dessa comunicação, mas para que o partido possa se manifestar é preciso que essa comunicação lá aconteça de fato, né? Na verdade, nós somos um partido ainda pequeno, bastante incipiente, né? A gente se consolidou dentro de um processo em que a gente se propõe a conferir uma opção a mais para o eleitor piauiense. Claro. E o nosso processo é muito aberto, é muito tranquilo, né? Não existe dentro do Patriotas essa postura de perseguição, de implicância, né? A Tanandra foi aquela vereadora, a única vereadora eleita no processo eleitoral aqui em Teresina pelo Patriotas, né? Mas a nossa postura é de deixá-la muito a cavalheiro. Nós não fazemos, nós sabemos da pauta da Tanandra, nós sabemos
do valor que a sociedade confere àquela pauta, né? E nós a deixamos muito tranquila, muita vontade, né? E não fazemos interferências no seu mandato. Uhum. Ok. Coronel, muito obrigado pela sua participação. Queremos contar com o senhor em outras oportunidades, voltando a falar sobre voto auditável aqui no estado do Piauí, é claro, no Brasil como um todo. Sinta-se sempre à vontade para retornar ao nosso jornal. Eu que agradeço, muito obrigado, e pode contar com a gente, com o Patriotas. Obrigado. Boa tarde para o senhor.